Oração é aquilo que move céus e terra quando nós fazemos de todo o coração, segundo a vontade de Deus e como o Senhor Jesus nos ensinou. Que alegria nós podemos falar disso. E hoje eu vou chamar um grande irmão, um grande amigo e um homem de oração que Deus tem usado ao longo desses anos no país para levantar um povo consciente de que nós somos em Cristo sacerdotes, profetas e reis. É uma alegria chamar aqui hoje para participar do Brasil Cristão meu irmão Mike Shea. Boa tarde, Mike. Seja muito bem-vindo ao programa Brasil Cristão, meu amigo. Amém. Boa tarde, Fernando. É muito bom estar com vocês. Boa tarde a todos os ouvintes. A graça e a paz do Senhor Jesus. Mike, vamos... Eu não quero perder nenhum segundo desse nosso momento de conversa. Não quero perder mesmo. Então, eu queria que você nos ajudasse, Mike, a compreender as bases da realidade do nosso sacerdócio, do reino, e aonde que entra, né, a oração dentro disso. Eu queria que você discorresse muito livremente. Eu vou tentar não te atrapalhar o máximo que eu puder. Tá bem, meu irmão? Uau. Fernando, eu fico muito feliz de poder falar com você, com todos os ouvintes, as pessoas que vão assistir isso mais tarde. É um momento, um privilégio para mim. E como nós já conversamos, nós tivemos conversas em Indaiatuba juntos, na casa de um amigo nosso, onde eu pude abrir meu coração, momentos numa conferência em 2017, ministrei sobre isso, mas há muitos anos o Senhor começou a falar comigo sobre o reino e a maneira que o reino funciona. O reino de Deus funciona. E isso porque, de certa forma, aí eu vou dizer uma coisa que é uma convicção pessoal, eu creio que é a sua também. Por muitos anos, o cristianismo está sendo visto como mais uma religião do mundo, quando, na verdade, é uma fé não somente na pessoa de Jesus. Por exemplo, a pregação dele não foi a pregação sobre salvação. Mateus fala que a pregação dele foi sobre o reino. E esse fato, quando caiu essa ficha uma vez que eu estava estudando, eu comecei a indagar ao Espírito Santo, que é o nosso professor nas Escrituras, né? Comecei a indagar como que é isso. Ele me levou especialmente Apocalipse 5, versículos 9 e 10, e eu não estou com eles na minha frente, se você tiver, pode pegar, mas e seria muito interessante você ler isso. Eu tive ler. problema com a internet na minha casa, eu tive que vir na rua para pegar a rede mais estável. Então, capítulo 5, versículos 9 e 10. Ok, eu vou ler então. Cantavam um cântico novo dizendo: Tu és digno de receber o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste imolado e resgataste para Deus, ao preço de teu sangue, homens de toda a tribo, língua, povo e raça, e deles fizeste para nosso Deus um reino de sacerdotes que reinam sobre a terra. Glória a Deus. É interessante porque essa palavra, esses versículos para nós, na verdade, revelam algumas coisas sobre o funcionamento, a essência. Eu vou usar até uma palavra que a gente usa hoje, a constituição do governo de Deus. E ao falar governo de Deus, todo mundo está esperando eu falar reino. Mas aqui no Brasil a gente não conhece um reino. Os Estados Unidos não conhecem um reino. A França não conhece um reino. Por quê? Porque não tem um rei. Exato.
Nós temos primeiros ministros, nós temos presidentes, nós temos pessoas que foram eleitas, tá? Mas uma das coisas que nós esquecemos e que precisa ser, na verdade, base para construir a nossa conversa sobre isso é que o Criador de todas as coisas é rei. E ele governa. Mesmo as pessoas achando que estão dentro do governo paralelo do mundo, e as pessoas que estão dentro desse governo paralelo do mundo estão debaixo do reino de Deus. Amém. O jeito que Deus fez as coisas, o jeito que Deus constituiu o seu reino, até fez o diabo levantar o seu império segundo os mesmos princípios. E eu vou te mostrar isso. Eu gosto muito de falar sobre isso. O que faz um sacerdote? Um sacerdote adora ao seu Deus e intercede a seu Deus pelo povo que representa. É tão simples assim. Não é nada complicado. E é tão interessante isso que esse versículo que nós estamos vendo em Apocalipse é uma visão que o João está tendo sobre um momento no futuro onde eles estão vendo pessoas compradas com o sangue do Cordeiro e constituídos. Olha a palavra. Constituídos, reino de sacerdotes. De onde vem esse conceito? Na verdade, esse conceito vem do jardim, onde Deus colocou homem e mulher feita à sua imagem, e na comunhão que eles tinham com ele, essa comunhão era a adoração, o relacionamento, era a própria adoração de Adão e Eva a Deus, e ele deu a eles o domínio sobre a terra. Então, tudo que eles pedissem a Deus sobre a terra iria permanecer. Então, eles iriam, o que eles receberam? Uma autoridade para governar na terra com Deus. Não isolado e não autônomos, com Deus. O pecado quebra isso. Arrebenta com todo esse plano de Deus, o que ele queria. E aí, a partir desse momento, já antes de expulsá-los, ele declara: eu vou resolver tudo isso. Eu vou gerar um que vai nascer dessa mulher. A descendência dessa mulher vai pisar a cabeça da serpente. Eu vou levantar o povo, o ser humano que eu coloquei na terra para governar comigo, eu vou restaurar, e ele vai governar comigo. Então, quando você vê Êxodo, queria que você lesse Êxodo 19, versículos 5 e 6. Sim. Porque aí que nós vamos ver de onde começa essa questão do sacerdócio. Sim, já estou abrindo aqui. Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. E lembra que esse é o momento que Deus está falando com Moisés depois que ele levou o povo para o monte, onde Deus vai se encontrar com esse povo, e Deus já declarou que é pai desse povo. Através de Moisés, ele declarou: Israel é meu filho primogênito. Exato. O Ao momento da aliança, dizer Israel é meu filho, Deus está dizendo: eu sou pai. Exato, exato. E agora ele vai falar da missão que ele está para esse filho que ele redimiu. Perceba o que eu vou falar. Que ele redimiu com o sangue do Cordeiro, que foi passado nos umbrais.
Naquele momento, Deus consagrou para si uma nação. E agora ele vai revelar o propósito que ele tem para com essa nação. Então, Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, se obedecerdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis o meu povo particular entre todos os povos. Toda a terra é minha, mas vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação consagrada. Tais são as palavras que dirás aos israelitas. Tremendo. Então, esse momento é uma coisa muito interessante, por quê? Porque Israel era um povo escravo no Egito. Um povo que perdeu a sua identidade. E Deus, imediatamente, quando ele os redime com o sangue do Cordeiro, ele revela, eu sou seu pai. E eu, de todas as nações que eu podia tomar para mim, eu te trouxe para mim. E eu sou Deus de toda a terra. Algo que naquela época era uma revelação. Por que eu digo revelação? Porque as nações pensavam que as nações pertenciam, que a terra pertencia aos deuses e não a um Deus criador. E ele estava se distinguindo entre todos que se chamavam deuses, mas não eram. E dizendo, Israel, agora eu te tomei para mim, e agora eu quero que você cumpra o meu desejo, você vai fazer parte do meu plano original. Eu estou te fazendo reino de sacerdotes. Ou seja, mais uma vez, Deus está falando da constituição do seu governo. Ou seja, como funciona o reino, o governo de Deus? Através daqueles que adoram a Ele e intercedem. Que maravilhoso. Então, no plano que você me mandou, e nós conversamos o outro dia, fez-se a pergunta, será que podemos mudar as coisas através da intercessão? Qual foi a pergunta que tantas pessoas fazem para nós como ministros? Para que orar se Deus já sabe? Exato. Para que interceder se Deus já sabe de tudo, se ele pode tudo? Para quê? Porque ele constituiu seu reino assim. Ele decidiu que seu reino vai acontecer com a nossa cooperação. Divide essa palavra. Cooperação. Ele quer envolver o ser humano naquilo que ele vai fazer e que ele está fazendo. E para isso inicia com intercessão. Ele ensinou Israel a interceder. Então, eu estou falando sobre isso no início para responder algumas coisas que tanta gente pergunta sobre intercessão. E até para responder por que pessoas não intercedem. Eu vou dizer, em primeiro lugar, eu creio que pessoas não intercedem, algumas pessoas, porque elas não nasceram de novo. Exato. E muita gente tem Deus como um Papai Noel. Ele é alguém a quem eu vou pedir, e se ele não fizer a minha vontade e me atender no que eu quero, então eu não vou dar atenção. E nós somos meio interesseiros nisso aí, né? Agora, quem teve a experiência de ter convicção de pecado, de sentir o peso e de ir a Deus para pedir, Senhor, me salva, me perdoa, eu não quero mais pecar, eu quero uma vida nova em Cristo Jesus. Quem tem essa experiência até tem um interesse em entender como é que isso, até por causa do Espírito Santo nessa pessoa. Ele começa a falar, tem mais.
Você não está aí por acaso. Ô, Mike, Tem uma pergunta, eu não quero tirar o teu raciocínio lógico, mas é uma pergunta que me vem enquanto eu te falo. A constituição do governo de Deus, né? Ele nos constituiu um povo sacerdotal para que nós o adoremos e para que nós possamos interceder. Sim. Deus é todo-poderoso e Ele tem o governo de tudo. E nós vemos o mundo como Sim. ele está, na situação que o mundo está, né? Com certeza não é porque Deus perdeu a sua mão. Com certeza não é porque Deus deixou de ser todo-poderoso. Então, dá para nós entendermos que o mundo está como está por falta de um povo que se entenda, um povo que entenda a si mesmo como um povo sacerdotal. Eu imagino que seja isso, né? Imagino que seja essa a compreensão. Ou seja, se as coisas caminham mal, se nós estamos vendo toda a sorte de desgraças ao nosso redor, e Deus é o governador do mundo, né? Ou ele não é poderoso, ou ele não tem, ou ele não tem, né? Ou ele não é bom, né? Então, assim, de fato, isso que você está falando me choca com a realidade de nós percebermos, mas que isso me choca, porque o mundo está como está, não porque Deus não é Deus, não porque Deus não é poderoso, não porque Deus não está no trono, mas porque os ministros, que somos nós, não estamos ministrando. É isso mesmo? Aí eu estou aqui rindo, Fernando, porque esse é o segundo ponto. É exatamente isso. Exato. Primeiro, a gente só lida com o nosso pecado a partir do momento que nós percebemos que nós somos responsáveis, que nós temos que nós não podemos culpar a Deus pela situação que o mundo se encontra. Isso é culpa do ser humano. E aí o Espírito Santo nos convence do pecado, mostra o coração, revela o coração de Deus, que nós não fomos criados para viver no pecado, tá? Quando nós nascemos de novo, aí que entra a questão, a gente percebe, e aí essa é a minha indagação hoje com toda a igreja cristã. Quero voltar com meu querido amigo Mike Shea, que está falando conosco sobre a oração, mas colocando, né, um pano de fundo importantíssimo, uma base importantíssima. Mike, nós tivemos aí algumas dificuldades, mas estamos de volta. Vamos continuar. Ótimo. Eu estava falando justamente sobre esse sacerdócio. E deixa eu só mencionar por quê. É interessante saber do padre que escreveu sobre o Pai Nosso, também o fiz. Escrevi sobre essa oração. E uma das coisas que o Espírito Santo falou comigo foi: nós não entendemos muitas vezes, quando a gente fala sobre o Pai Nosso, que Jesus está falando com um povo sacerdotal. Lembra que nós lemos agora em Êxodo 19? Isso. Jesus está falando com gerações que vieram desse povo com quem Deus falou no deserto. E ele não separou no deserto a tribo de Levi para dizer: vocês são tribo sacerdotal. Ele falou com Israel: vocês são povo sacerdotal. Dentro do povo, eu separo para mim uma tribo, mas a tribo não tem a função de fazer o sacerdócio da nação, e sim ensinar a nação no sacerdócio nacional perante o Senhor. Tanto é que as festas são celebradas
não pela tribo de Levi, e sim pela nação. Páscoa é celebrado pela nação. A tribo de Levi tem uma parte na ministração dessa festa. Sim. Mas, acima de tudo, eles são separados para ensinar Israel. Por quê? Porque é evidente que Deus está querendo um envolvimento, o funcionamento sacerdotal de todos, não somente da tribo de Levi. E nós, dentro da igreja, nós temos cometido um grande erro. Nós temos separado um clero, que nós pensamos, vamos deixar eles fazerem o sacerdócio e nós vamos receber do sacerdócio deles. Quando, na verdade, a tarefa de Deus para os ministros é que eles sejam pais que ensinam os filhos no sacerdócio da família. Espetacular. Perante o Senhor. Tá? E aí isso encaixa naquilo que você está falando, Fernando. Aí eu vou concordar com você. Eu creio que muito do que nós estamos vendo em relação lacunas, quando a gente lê o ministério de Jesus nos evangelhos, e a gente vê na igreja hoje lacunas, é justamente porque a gente não está cumprindo o nosso sacerdócio. Nós não estamos ensinando todos. E aí é um pouco complicado, delicado, vamos dizer. Porque para entender o que eu estou falando todo mundo que é nascido em Cristo tem a mesma autoridade espiritual no reino espiritual. Igual. É igual. Eu não tenho mais autoridade do que você tem no reino espiritual para expulsar demônios, curar os enfermos, fazer a missão que Jesus passou para a igreja, para a missão para a qual ele comissionou a igreja. Eu não tenho mais autoridade que você, ou menos autoridade. A irmã, o irmão, eles não têm mais ou menos. A questão é se eles perceberam e estão vivendo que eles têm a mesma autoridade. Cabe a mim ensiná-los. Cabe a mim colocar diante deles a missão que também é deles. E é por isso que eu digo, muitas vezes, um povo se satisfaz com o clero que faz o sacerdócio, que executa o sacerdócio, que na verdade é para todos nós. Por outra maneira, muitas vezes, nós, os ministros, temos contribuído com essa mentalidade. Sim. Em primeiro lugar, não ensinando. E aí eu quero mostrar um paralelo. No natural, todos nós ensinamos os nossos filhos para viver de uma certa hora de forma autônoma de nós. Eu não vou dizer independente. Alguns podiam usar. Eu vou dizer autônomo, não seguindo mais a nossa instrução. Eles são responsáveis por si. Continuamos para que os nossos filhos, na verdade, gerem a próxima geração. Nós queremos transferir tudo que nós somos e temos para eles. Para isso existem escolas, para isso existem tantas coisas para servir, a fim de que a gente possa passar para a próxima geração o que nós somos. Na igreja existe uma lacuna para isso. Nós não estamos passando para a próxima geração o que Jesus passou para os seus discípulos. E é nisso que uma das falhas é justamente essa questão da oração. Vamos fazer uma pergunta aqui. Me ajuda. Sim. Eu já fiz isso nos meus seminários sobre a oração de Jesus. Eu perguntei para as pessoas, quantos de vocês fizeram a oração que Jesus ensinou? E ele ensinou a multidões, tá?
Pai Nosso se encontra no Sermão do Monte. Ou seja, ele não está ensinando os sacerdotes como nós pensamos. Ele está ensinando ao povo sacerdotal. Quantos de vocês, faço a pergunta, quantos de vocês fizeram essa oração com fé e com entendimento fora de uma hora litúrgica nos últimos 15 dias? Fernando, nem 5% levantavam a mão. Que coisa, hein, Mike? Por quê? Mas perceba, porque isso tem implicações em relação a esse sacerdócio. Isso significa que esse povo não se vê como sacerdote. Não se vê como enviado no lugar que trabalha, no lugar que estuda, no lugar que mora, como alguém que pode aprender com Jesus a orar, a interceder. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Vem o teu reino. Essas palavras, para a maioria das pessoas, não fazem sentido porque elas não sabem que o reino de Deus funciona na base da execução, do funcionamento do sacerdócio, para o qual nós somos constituídos com o sangue de Jesus. Olha a linguagem da palavra. Sim. Constituídos com o sangue de Jesus, com o sangue do Cordeiro. Ou seja, se a gente fizer, vai acontecer. Se a gente orar, interceder como ele ensina, vai acontecer. Mas quando você faz a pergunta, e por que eu falo sobre fora da hora litúrgica? Porque nós sabemos que muita gente vai fazer em culto, em missa e culto, porque tem que fazer. Porque se espera, mas não assimila isso no seu dia a dia. Aí pode relegar aquele momento como, esse é o momento da minha espiritualidade. E não necessariamente do seu sacerdócio. Da execução do seu sacerdócio, onde Deus inseriu e enviou essa pessoa para fazer diferença. E ela vai ser um instrumento. Ela está ali como Jesus estivesse ali. Como filhos de Deus e discípulos de Jesus. O discípulo de Jesus, é que eu quero... Eu já estou indo para um outro ponto, posso? Vamos lá, por favor. Vamos juntos. Por quê? Eu tinha essa oração de Jesus, que nós chamamos do Pai Nosso. Primeiro, eu não entendia isso do sacerdócio. Segundo, eu tinha aprendido essa oração. No meu caso, foi na minha primeira comunhão. Tá? Cresci na Igreja Católica. Sim. Eu sou de descendência irlandesa. Sim. Cresci na Igreja Católica. Eu aprendi na primeira comunhão. Mas do jeito que eu aprendi e pratiquei, foi em 2 momentos. Tá? Missa, que se tornou para mim aquela ladainha. Eu lembro o canto da oração do Pai Nosso cada vez. Mas isso, para mim, eu preciso dizer, foi como Jesus falou. Palavras vãs, repetição vã. Primeiro, porque eu não entendia. Segundo, porque eu não estava com fé ao fazer. Eu estava cumprindo um dever quase social da minha família. Mais tarde, aí o Senhor falou comigo, Fernando, eu levei uma lição como diretor de seminário, tá? Mais tarde. Sim. Aí eu abro meu coração com todos os ouvintes para rir de mim. Quando o Senhor me levou, eu tinha uns 30 e poucos anos, ele me levou a estudar sobre o reino, ele falou, Mike, tá vendo essa frase, vem o teu reino? Ai. Ele falou, você acha que Jesus teria ensinado a fazer essa oração se não fosse necessário para que se manifestasse o reino? Ou seja, ele vai ensinar dizendo, portanto, vós orareis assim, em outro texto, quando orardes, dizei.
ou seja, dando ordens para seus discípulos e para a multidão, ele vai fazer isso se não é necessário? Obviamente não. Aí ele falou, e você acha que Jesus vai ensinar a fazer uma oração que o Pai já não está inclinado a ouvir e atender? Aí eu, mas aí ele me arrebentou. Ele falou, você é professor no seminário, né? Você é missionário enviado, né? Você é formado no seminário, né? Você é até diretor do seminário, né? E me responde, você acha que você pode fazer uma oração melhor do que a do Messias? Uau. Naquele momento, amados, eu levei uma surra do Espírito Santo. Porque eu percebi que eu não entendia o propósito. E aí deixa eu falar de duas coisas, porque a primeira vez que nós encontramos essa oração é em Mateus, que ele está ensinando, inserido no meio do Sermão do Monte. Como se dissesse, o Sermão do Monte é a proposta do reino. É o Messias, o rei, dizendo, vocês querem continuar nesse império das trevas ou vocês querem o meu reino? Para quem grita no Espírito, eu quero seu reino. Chega de morte, chega de roubo, chega de destruição. Eu quero o teu reino. Portanto, vós orareis assim. Então, quem quer o reino vai orar. Opa. Então, se não orar, não vem o reino. Porque nós somos cooperadores. Deus constituiu que fosse assim. Segunda coisa, nós encontramos essa oração de novo no momento que foram acrescentados 70 aos 12 discípulos. Eles estão olhando Jesus orar, ele está orando, e sai da oração, se aproxima a eles, e um pergunta, ou pede, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. Então, eu quero mostrar uma coisa aqui que Deus me arrebentou. Porque a gente tem aquela oração como uma sugestão. Muitos dizem uma oração modelo. Só se modelar a nossa intercessão. Só se seguirmos o exemplo dele. Tá? Agora, quando eu percebi o que estava acontecendo, porque ele responde, vocês querem, como João ensinou seus discípulos, você quer que eu ensine vocês? Ou seja, como João orava, ele ensinou seus discípulos a orar, vocês querem saber como é que eu estou orando? Pai nosso, que estás nos céus. E nisso, queridos, Deus abre uma janela nas Escrituras para a gente observar a conversa íntima, o pedido íntimo do Filho de Deus perante o seu Pai. E se você puder entender, ele, ao ensinar isso, ele está dizendo, entra na nossa intimidade assim. Uau. Então, para mim, a intercessão é simplesmente a maneira de eu viver porque eu quero o reino. Segundo, eu intercedo segundo o que Jesus ensinou, porque assim eu estou certo que eu estou orando conforme a vontade dele. Se um pedido não encaixar no que ele ensinou ali, não, eu não vou nem fazer. E ultimamente, Fernando, eu tenho vivido, eu estou aqui na portaria do lugar que eu moro.
E eu tenho caminhado nesse condomínio que eu moro, eu tenho caminhado quase todos os dias. E todos os dias eu tenho um exercício. Durante a minha caminhada, eu estou orando por todas as famílias, dizendo, Pai Nosso. Eu abraço eles. Quando Jesus orou Pai Nosso, ele nos abraçou. Ele abraçou o mundo inteiro e falou Pai Nosso. Por quê? Deus nunca deixou de olhar o ser humano com olhos paternos. Ele sempre olha para o ser humano com olhos paternos. Ele sempre ouve a voz do ser humano com o coração paterno. O ser humano não está longe de Deus porque Deus o expulsou. O ser humano rejeitou Deus. E uma coisa que nós vemos, isso para mim, quando alguém vai dizer, não, mas Deus expulsou do jardim. Mas eles não pediram perdão também. E se tivesse pedido perdão? Por que Jesus fala, arrependei-vos? Ele está nos convidando, o Pai, e até dentro da oração. Perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos ofendem. O reino de Deus funciona assim. O reino das trevas é o reino onde não se perdoa. Exato. O reino de Deus, o pão nosso de cada dia, o reino de Deus funciona com filhos que estão falando, papai, o que nós vamos comer hoje? Obrigado, papai. Os nossos filhos não se preocupem. O pequenininho não se preocupa com comida na mesa. Ele olha para o pai, a mãe, o que nós vamos comer hoje? Porque ele sabe que os pais estão inclinados. E Jesus nos convidou, com a sua vida, a entrar na família. E essa oração só revela essa intimidade de família. Então, a intercessão nesse sentido, quem está vendo intercessão como, vamos dizer, como coisa, vamos dizer, judicial, tem um aspecto. Mas é dentro da família de Deus. Nós estamos fazendo a nossa intercessão a um juiz que é o nosso Pai. E nós temos o nosso defensor, o nosso advogado, nós temos dois. João fala em 1 João 2 que Jesus é o nosso advogado. E também Jesus falou que o Espírito Santo também é o nosso advogado, aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Deus está apenas esperando nosso pedido de perdão, porque ele está inclinado a perdoar. Ele está predisposto a perdoar. Então, para mim, a intercessão, especialmente segundo aquilo que Jesus ensinou, Deus constituiu o reino para funcionar na base do sacerdócio de todos. E os ministros, nós somos separados como pais para ensinar todos os filhos da família de Deus no seu sacerdócio. Por exemplo, essa prática, Deus tem no coração dele. Imagina essa prática com fé e com entendimento do lar, passando pela escola, o lugar de trabalho, o bairro, famílias do bairro intercedendo assim com fé e com entendimento, pessoas intercedendo assim. Eu até vi um vídeo. O que iria acontecer se nós, como povo de Deus, fôssemos diante dos hospitais, nesse momento, nesse exato momento que nós estamos vivendo? Se a gente dobrasse o joelho na calçada diante de hospitais e pedisse, segundo o que Jesus falou, Pai Nosso, aí incluído nisso seja feita a tua vontade. Você sabe que a vontade de Deus é de curar? E é revelado na palavra? Sim. Deus deseja curar. Não tem dúvida. Mas nós não estamos fazendo coisa básica para que funcione.
Ô Mike, uma coisa que me ocorre, né, é quando Jesus cura um leproso e esse leproso se aproxima de Jesus e diz para ele assim, olha, se quiseres, tu tens o poder de me curar. Sim. E Jesus diz para ele, eu quero ser curado. Né? Me ocorre o fato de que a grande maioria de nós não duvida do poder de Deus para fazer as coisas. Mas a dúvida dentro do coração é, será que Deus quer? Ou seja, nós duvidamos do amor, nós duvidamos da paternidade, nós duvidamos desse Deus inclinado a fazer. Né? Eu quero falar para você que está em casa, né? Nós estamos falando hoje sobre a oração, né? A oração de um povo sacerdotal, e quem está conversando conosco é o meu irmão, meu grande amigo Mike Shea, da casa de Davi. Mike, o que você acha disso? Olha, Fernando, exatamente. Eu vejo que é a falta nossa, a falha nossa, a lacuna na nossa vida do conhecimento de Deus, que a gente fica na dúvida em relação também ao exercício do nosso sacerdócio. Eu creio que nós não temos encontrado um conhecimento do Pai que Jesus representou. E diante do que você está falando, eu vou fazer algumas observações a mais, inclusive sobre esse evento. Jesus cita que isso foi feito para cumprir as Escrituras. E ele fala do sofrimento do Messias, citando Isaías 53. Pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Então, eu quero observar as palavras de Jesus, mas a segunda coisa é que essa profecia se cumpre quando Jesus sai e ele leva chibatadas. E eles arrebentam as suas costas, batem no seu rosto ao ponto dele ficar desfigurado e irreconhecível, diz as Escrituras. Mas nós precisamos entender isso, entender que ele fez isso. Ele se submeteu a isso. Porque eles não tomaram Jesus. Lembra que quando eles foram prender, Jesus disse, quem que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré. Eu sou. Pum! Os guardas caíram. Eles não tomaram Jesus. Jesus se entregou, porque era chegada a hora dele. Ele sabia que o Pai estava pedindo, Jesus, para que os outros depois sejam curados, eu quero que você leve o castigo que traz a paz. E Jesus disse, Pai, eu faço, Pai. Hoje não foi só a palavra que Jesus falou. Eu estou disposto. Ele foi disposto até entregar a própria vida para sofrer as chibatadas, para sofrer as pisaduras que ele sofreu para a nossa cura. Eu acho que não tem uma maneira mais clara de revelar a sua vontade que essa. Sim. E hoje, quando eu oro pelos enfermos, eu oro segundo a oração de Jesus, porque cada vez que Jesus curou um enfermo, o nome do Senhor foi santificado, separado, elevado e exaltado acima de todo nome. E também as pisaduras de Jesus foram honradas. Hoje a cura não trata
infelizmente, a gente tem colocado pessoas que têm, vamos dizer, um ministério de cura, a gente fica admirado, a gente fica maravilhado com, que isso? Quando, na verdade, Jesus queria que todos os discípulos fizessem isso. E isso não trata de algo especial da pessoa. Isso trata de algo especial de Deus. Aleluia. No fundo, isso não é para trazer atenção para a pessoa, e sim para santificar o nome do Senhor. Amém. Mike, eu fico aqui te ouvindo e emocionado também, porque o Senhor está falando conosco nessa tarde, e falando para o Brasil todo e além do Brasil. Nós temos pessoas nos acompanhando nesse momento pelo YouTube, pelo Facebook, em diversos lugares do mundo. E eu agradeço a Deus pelo que Ele está fazendo, pelo que Ele está gerando aqui nessa tarde e a partir dessa tarde. O que me vem aqui, eu queria partilhar contigo, é que me vem o entendimento de que a intercessão de Jesus, sumo e eterno sacerdote, não é tanto uma oração que ele faz, mas um trabalho que ele executa. Um trabalho que ele faz. E a intercessão que ele está fazendo agora, não é que ele esteja pronunciando, ou seja, recitando, fazendo uma oração, mas é um posicionar-se diante do Pai por nós, em trabalho. E nós, quando oramos, nós participamos do trabalho do único mediador entre Deus e os homens. Né? É algo maravilhoso compreender isso. Ele realizou, só ele poderia ter realizado, ele realizou na cruz do Calvário o encontro, porque é Deus e homem, natureza, né? Ele é Deus, então Deus para nós, homem para com Deus, ele fez o encontro, a reconciliação na cruz do Calvário. E a outra característica que eu queria que você falasse um pouco a respeito é o encontro também que a oração sacerdotal faz no sentido de desatar, quando fala livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. Sim, sim. Né? Fala sim. sobre isso, Mike. Com certeza. Sim. Olha, isso é tão importante. Enquanto você falava, vieram alguns pensamentos. Então, o primeiro a gente precisa entender que Jesus nos constituiu com seu sangue sacerdotes. É uma constituição. Então, eu quero falar sobre algo que eu sempre penso nisso. A gente vive num país onde existe uma Constituição. E por causa da Constituição, as nossas autoridades são constituídos com autoridade para isso e para aquilo. O problema da corrupção é quando quem é constituído foge dos seus poderes e faz em prol de si. Esse é o problema que nós encontramos dentro da igreja hoje. Nós estamos querendo defender igreja. Nós não precisamos defender a igreja. Nós precisamos assumir o nosso lugar e Deus vai defender a igreja. A cabeça da igreja vai defender a igreja. Amém. E é nesse sentido que eu estou dizendo, por que tanta gente sofre mal? E eu vou dizer porque nós não entramos com Jesus na Constituição. Tá? Jesus, quando ele fala, e ele... Eu tenho ouvido muitas pessoas falar, não, a minha vida é retalhada por Satanás. Ah, tem retaliação de Satanás, retaliação de Satanás. Eu começo a fazer uma coisa boa e tem retaliação de Satanás, resistência do inimigo. Quando que Jesus reclamou disso? É verdade, nunca. Nunca. Agora, por quê? Entenda,
eu citei algo já muito simples. Lucas 11 é revelado para nós que Jesus orava assim. Todos os dias ele olhava para o Pai e pedia: Pai, livra-nos do mal. Nos significa eu e os meus irmãos. Exato. Desde pequeno, como Messias, o Espírito Santo ensinou, que essa é outra coisa que eu tenho sobre essa intercessão. O Espírito Santo é que ensinou Jesus a orar assim. Não é à toa. Ele é o Messias. Ele tinha que ter, ele tem o Espírito Santo habitando nele. O Espírito Santo foi seu professor, revelou para ele, provavelmente aos 15, 18 anos, a vontade do Pai, começou a desvendar as Escrituras em relação a ele ser o Messias, Exato. as profecias, o sofrimento que ele teria. Mas o sofrimento é só uma parte, porque ele inicia o trabalho de intercessão muito antes de entrar em cena. Ô, Mike, e toda fala. Não, só para dizer que quando a gente vê nas Escrituras que aos 12 anos ele já tem consciência de falar, eu não sabia que eu deveria estar na casa de meu pai, né? Ou seja, e aí a Escritura vai dizer que ele crescia em conhecimento, em estatura, em graça. Né? Esse Sim. crescer, esse aprender de Jesus e a consciência dele, ou seja, ele já devia orar assim desde essa tenra idade, porque ele já falava, o meu pai, eu estou na casa do meu pai. Interessante isso. E aí deixa eu destrinchar isso, porque isso significa que já com 12 anos ele conhecia Deus na sua paternidade. E com quem ele está falando isso? Com a Virgem Maria. José e Maria, os seus pais. Como que ele fala isso e ele não desrespeita seus pais nesse momento? Porque essa é a vontade de Deus para todos nós. Os nossos pais biológicos são figuras paternas, figuras da paternidade de Deus. Ele quer revelar a sua paternidade inicialmente para nós através dos nossos pais. É a vontade dele, mas a vontade dele é que a gente chegue a um momento que transfiramos a nossa expectativa plena de paternidade para Deus Pai, porque os nossos pais são limitados, Deus Pai não é. E Jesus já reconhece isso com 12 anos. Mas isso significa, destrincha isso um pouco, quando Jesus começa a entender as Escrituras e assume a vontade de Deus, o seu propósito de ser o Messias, um trabalho messiânico, que é o trabalho apostólico de Jesus, porque ele foi enviado do Pai. Exato. O trabalho apostólico de Jesus começa com intercessão. E qual é a intercessão? Pai nosso que estás nos céus. Ele revela em Lucas 11, é assim que ele orava. E eu não via nada disso, Fernando. Era apenas mais uma oração. Hoje eu não consigo fazer outra. Eu não consigo. Tudo que eu fico dentro e eu não encontro nenhuma carência, tá? Nenhuma necessidade que não se encaixe nisso. Ô Mike, eu estou lembrando aqui algo. Na década de 70, 80, foi muito conhecida no Brasil uma senhora da cidade de Lorena. O nome dela era Laura e nós chamávamos ela de Tia Laura. E houve um tempo no qual bispos proibiram a Tia Laura de fazer oração por cura. Ela não podia pronunciar orações por cura. Foi um tempo bastante duro, difícil, de perseguição, que, aliás, né, diga-se de passagem, foi durante a perseguição o tempo que mais essa corrente de graça
passou e abençoou vidas. Mas o que é interessante é que, proibida ela de fazer uma oração por cura, quando as pessoas vinham a ela pedindo oração, ela colocava a mão e dizia: Pai nosso, que estais nos céus. E as pessoas eram curadas. Sim. Que maravilhoso isso, né? A tia Laura. Não, você já contou essa para mim, eu queria ter conhecido. Sim. E prova, isso encorajou tanto a minha fé, porque eu tenho pensado justamente nessa prática. Eu tenho há muitos anos trabalhando nessa área de intercessão e trabalhando com o corpo de Cristo. Eu tenho falado sobre o nosso sacerdócio e o poder dessa oração que Jesus ensinou. E um exemplo que eu conto hoje, depois que você contou esse testemunho, tem sido da tia Laura, tá? E isso duplamente, porque mostra que é a vontade que a gente faça essa oração e é a vontade de Deus que a gente seja os seus ministros de cura. Exato, exato. Mike, meu irmão, nós estamos aí, nós temos uns 7 minutinhos. Eu gostaria que você, por favor, fizesse uma exortação para nós nesses 7 minutos, de acordo com aquilo que o Espírito guiar ao seu coração. Eu me recordo com muito carinho, em 2017, quando nós estivemos juntos, de uma colocação que você fez abrindo o texto do Apocalipse, demonstrando que o João via um povo sacerdotal orando, e você mostrou para nós que havia, em um dado momento, categorias eternas e, em um dado momento, categorias temporais, de modo que não se sabia quando aquela oração estava sendo feita no céu ou quando aquela oração estava sendo feita na terra, de modo que, na verdade, já não há mais muro, já não há mais separação, né? Nós estamos orando com os anjos, eles vêm orar junto conosco. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque é tão tremendo ouvir sobre isso. E eu quero que a pessoa que está nos assistindo em casa, essa mãe que está assistindo a gente, que está orando por um filho drogado, orando por um esposo alcoólatra, pessoas que estão nesse momento aflitas, que elas entendam que o Senhor constituiu, pelo batismo, um povo sacerdotal, e que hoje é dia de nós nos levantarmos em autoridade. Nós podemos orar pelo Brasil, nesse momento de pandemia, nós podemos orar com autoridade, nós podemos perceber coisas sendo geradas e modificadas pela oração de um povo sacerdotal. Fala um pouquinho sobre isso, Mike. O texto que você está se referindo, Fernando, é de Apocalipse 7. Tá, eu vou abrir aqui. E é o momento que o João está observando essa multidão que vem das nações, todos os povos, línguas e nações, consagrado com o sangue do Cordeiro. Eles têm lavado suas vestes. E o ancião chega em João, que está observando isso, arrebatado, e ele pergunta: quem são esses e de onde vêm? E João responde: tu sabes, Senhor. Tá? Eu gosto de dizer: sei lá, eu nunca vi uma coisa dessa. A melhor resposta é: eu não faço ideia, né? Sei lá. Mas esse grupo é um grupo que acaba de participar de uma adoração celestial. Eles estão com palmas nas mãos. Tá? E a palavra diz que ele responde: esses que vêm da grande tribulação estão servindo de dia e de noite. E aí eu fiz a seguinte observação: que se eles estão com palmas nas mãos, as escrituras estão querendo mostrar que essas pessoas estão na terra, porque Jesus recebeu oração com palmas em Jerusalém, na terra. E a segunda coisa, eles estão servindo dia e noite. No céu não tem dia e noite. Exato. Então, é uma referência à vida na terra. Então, essas pessoas fazem parte do sacerdócio de todo o povo de Deus, e eles entraram, e você pode ler o cântico deles, tá?
Sim. Ao nosso Deus, só o cântico. Tá ok. Amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graça. Não, antes. Vamos ver aqui. Ao Apocalipse 7, né? Ao nosso Deus. Vamos ver aqui. Aqui como eu estou com outra tradução. Estou procurando aqui mais. Eles são... Logo quando eles entram, a partir do versículo 9, eu acho. Eles entram e eles cantam, eles ouvem esse cântico. Eu vou ler aqui a partir do versículo 9. Depois disso, viu uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda a nação, tribo, povo e língua. Conservavam-se em pé diante do trono e diante do cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão. E bradavam em alta voz: a salvação é obra de nosso Deus, que está sentado no trono, e do cordeiro. E todos os anjos estavam aqui. Peraí. Tá. Quem canta isso? É o povo na terra, com palmas nas mãos. Isso. Exato, os redimidos. Tá. Agora continua. E todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 animais. Prostravam-se de face em terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: Amém. Louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. É interessante porque o que João está observando é um canto e contracanto no céu. Cantam os redimidos e os seres celestiais dizem amém. E aí eles cantam. É maravilhoso. Aí que eu afirmo que eu creio que isso se refere à fusão que acontece entre céu e terra quando nós exercemos o nosso sacerdócio para o qual nós somos constituídos. Se isso acontece em adoração, também em intercessão. É por isso que eu oro segundo aquilo que Jesus ensinou. Eu não quero fugir, porque como que Jesus está intercedendo? Romanos diz que Jesus continua intercedendo por nós hoje. Como? Que oração que ele está fazendo? Que intercessão que ele está fazendo? Ao meu ver, a que ele fazia aqui. Quando eu estou intercedendo, então eu estou concordando com ele que está diante do Pai, dizendo: Pai nosso, que estás aqui, ele está no céu, ele está diante do Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, envia, estenda teu reino. O que diz naquela passagem onde você está? Em Apocalipse 7. Já fechou? Continua a leitura. Eu abro aqui. Ele fala, tá? Que ele fala o que ele vai fazer. Na sequência? Aham. Então, um dos anciãos falou comigo e perguntou-me: esses que estão revestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele me disse: esses são os sobreviventes da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu templo. Aquele que está sentado no trono os abrigará em sua tenda. Já não terão fome nem sede, nem o sol ou o calor ou algum os abrasará. Porque o Cordeiro, que está no meio do trono, será o seu pastor e os levará às fontes das águas vivas, e Deus enxugará toda a lágrima de seus olhos. A questão que eu tenho é, para todo mundo, essas pessoas estão na terra ou morreram e foram para o céu? Deus não precisa estender o seu tabernáculo no céu. Essa ideia só se trata de Deus estender o seu tabernáculo na terra. Ele está dizendo: eu vou manifestar o meu governo sobre a sua habitação. E o que as pessoas estão fazendo? Estão cumprindo o seu sacerdócio, para o qual eles foram constituídos com o sangue do Cordeiro.
Fernando, eu queria orar agora. Vamos. Nós estamos numa crise. Vamos. E eu quero, segundo a oração de Jesus, orar pela nossa nação e pelas nações, pela intervenção de Deus, para um despertar para a igreja do Senhor, porque eu creio que está chegando a nossa hora como igreja para haver uma manifestação do ministério de Jesus, como Jesus fazia nessa geração. Pai, Tu és nosso Pai e o Pai de todo ser humano. Santificado seja o Teu nome. Como o Senhor fez ao longo da história do Teu povo. O Senhor é que age para santificar o Teu nome entre os nomes que são invocados pelos seres humanos. Santifica, Senhor, o Teu nome, como o Senhor santificou o Seu nome no Egito com as pragas. Santifica o Teu nome como o Senhor santificou o Teu nome nos dias de Elias, diante dos profetas de Baal. Santifica o Teu nome, Senhor, como o Senhor fez cada vez que Jesus curou o enfermo, expulsou um demônio, ressuscitou o morto, purificou um leproso. Cada vez que um pecador se arrependeu, santifica o Teu nome em nosso meio, Senhor. Encha-nos do Teu Espírito, segundo Ezequiel 36, e santificado seja Teu grande nome. Vem vindicar a santidade do Teu nome, nós te pedimos, Senhor. Dá-nos, Senhor, o poder para curar coronavírus. Dá-nos, Senhor, novamente o poder que Jesus deu a sua vida para derramar no primeiro Pentecostes. E venha o Teu governo, o Teu governo sobre nós, Teu ensino, Sua paz, alegria, justiça. Seja feita a Tua vontade. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Estamos vendo, Senhor, com os nossos olhos o inimigo se levantar. Tentar estabelecer um governo mundial. Para isso, Senhor, nós te pedimos o nosso pão de cada dia. A provisão sobrenatural do Senhor na casa de todos os seus filhos. Ao ponto que nós, na misericórdia, possamos estender para o nosso próximo compaixão pela abundância que o Senhor nos dá. Repartindo. Dá-nos, Senhor, a consciência do nosso sacerdócio, para a qual nós fomos constituídos como os Teus filhos. Pois nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão querido, eu acho que nós não temos ainda a dimensão para compreender o que aconteceu aqui essa tarde. Não temos. Então, que o Senhor nos dê, se for do desígnio dele, a graça de poder colher visíveis frutos disso que ele fez aqui essa tarde. E que está fazendo nesse momento, na casa de tantas pessoas que estão nesse momento orando. Amém. Como nunca oraram. Porque ser curado em nome de Jesus, ser curado de coronavírus, ser curado do câncer, ser curado de enfermidades. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Mike. Ficamos por aqui. Que Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado. E seja bem-vindo mais vezes aí ao Brasil Cristão. Tudo de bom. Amém. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau.